A melhor notícia que o mundo já recebeu foi dado de um túmulo, mas de um túmulo que estava vazio. Nosso rei, ele ressuscitou. A palavra do Senhor fala, para quem não conhece a história da Páscoa, eu vou resumir para você. Deus desperta, Deus coloca Abraão no sono profundo. Deus fala com Abraão, ó, vocês vão andar em terra desconhecida. Vocês vão ser escravizados por 400 anos. Passa a geração de Abraão e José, o bisneto de Abraão, é vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. José passa muitas dificuldades lá, mas José vira alguém importante lá. E o faraó tem um sonho, e José interpreta esse sonho. Durante 7 anos a gente vai ter grande fartura em toda a terra, e nos outros 7 anos a gente não vai ter nada. E José aconselha o faraó, você tem que arrumar alguém para ficar lá e ficar supervisionando a colheita desses trigos. E o faraó fala, então eu vou colocar você lá. A terra passa fome, os irmãos de José vão lá para ver se tem alimento lá. Eles sabiam que tinha um alimento lá. E chegando lá, os irmãos não conhecem José, a gente conhece a história. Depois eles voltam lá de novo. Acontece aquela cena que José perdoa os seus irmãos. Mas ali, o povo de Israel fica ali, naquela terra. A palavra do Senhor Deus diz que José morre, a sua geração morre, e entra outro faraó no lugar de faraó que estava na época de José. E esse faraó não conhecia José, não sabia dos seus feitos. E a palavra do Senhor fala que o faraó assusta e vê que o número de gente de Israel está crescendo. Ele fala, a gente vai escravizar esse povo, vamos colocar ele para trabalhar. E aí já se cumpre o que Deus falava. 400 anos se passam, o povo de Deus escravizado. Até que Deus levanta Moisés. E Moisés, Deus fala com ele, ele é o libertador do povo. E o faraó endurece seu coração e não quer libertar o povo. Deus envia 9 pragas e o faraó não quer libertar o povo. Até que vem a 10ª praga. A praga da morte de todo primogênito. Dos homens, dos animais, a morte de todos os primogênitos. E Deus dá uma ordem e fala, Moisés, Arão, vocês vão falar com o meu povo, matem o cordeiro, ele tem que ser sem defeito, sem mancha, tem que ser macho, de até 1 ano, vocês vão pegar, vocês vão guardar, na parte da tarde vocês vão sacrificar esse cordeiro, vocês vão passar o sangue dele no umbral das portas, e quando o anjo da morte passar ali, ele vai identificar aquelas portas que estão com sangue. E ele não vai matar o primogênito daquela família. A palavra do Senhor Deus diz que houve grande lamento naquele dia. Porque os primogênitos dos filhos dos homens, os primogênitos de todos os animais morreram. Mas o povo de Deus, um anjo passou, viu o sangue na porta e ele continuou. O significado da Páscoa significa passar por cima. O sangue, aquele sangue, o significado dele nos poupou o povo de Israel. Poupar, passar por cima, é o que a Páscoa significa. Mas aí vem o Senhor. A música que acabamos de cantar, João está lá e João avista o Senhor de longe. João vira e fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus cresceu e chegou a hora de ser crucificado naquela cruz. Jesus foi crucificado naquela cruz por mim, por você. Aconteceu a última ceia e nós todos sabemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus foi morto naquela cruz por amor, por mim, por você.
só a pregação, em vão é o louvor, em vão é o motivo da gente estar sentado aqui agora. Em vão, se Cristo não ressuscitou, qual sentido tem? Que esperança que nós temos? Mas nós sabemos que o nosso Cristo ressuscitou. Então a nossa fé não é vã. A palavra fala, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e as do inferno. Nosso Senhor ressuscitou e a Páscoa é uma chamada para um arrependimento. Deus te chama para um arrependimento. Se você não conhece o Senhor, Ele te chama para ter uma vida de compromisso com Ele. Se você conhece o Senhor, Ele te chama para reconciliação com Ele, dia após dia. A nossa reconciliação com Ele é dia após dia. A palavra do Senhor, quando o Senhor ressuscita, eu achei um versículo muito interessante e fui pesquisar por quê. Deus, Maria, como acabamos de cantar, como teve o teatro, Maria vai lá e não vê, o túmulo está vazio. Jesus aparece para Maria e fala, vai lá, mas dizei aos seus discípulos e a Pedro. E eu lendo a palavra do Senhor, eu falei, mas por que ir a Pedro? Pedro também não era um discípulo do Senhor? Por que tiraram ele? Pedro não era o que sempre falava com o Senhor, olha, por onde vocês for, por onde você for, eu vou. Se você morrer, se você for para a prisão, eu estou com você. Pedro não demonstrava tanta devoção pelo Senhor. Por quê? Aí eu fui pesquisar. E os teólogos falam que Pedro tinha desacreditado do que aconteceu. Aquele discípulo tão devoto ao Senhor tinha perdido a esperança. Pedro tinha voltado ao seu passado. A palavra do Senhor fala que Pedro vai pescar. Pedro e outros discípulos vão pescar. E no meio dessa pescaria eles não pescam nada. A palavra do Senhor fala que eles avistam um homem na beira da praia. E esse homem pergunta a eles, filhos, tem alguma coisa para mim comer aí? E eles respondem, não tem nada. A gente pescou e a gente não achou nada. Jesus vira e fala, jogai a rede do outro lado. Eles obedeceram e jogaram a rede do outro lado. A rede infestada de peixes. E João percebe, João cochicha para Pedro, esse é o Senhor, esse é Jesus. A palavra do Senhor fala que Pedro percebe, e Pedro coloca sua roupa, se joga no mar. A palavra fala que os outros discípulos puxavam um barco, Pedro já tinha nadando e Pedro ia na frente, correndo para o Senhor. Uma vez eu fui na igreja e o Hernandes Dias Lopes falou uma coisa que me marcou e eu não esqueci nunca. As duas vezes que são citados o braseiro na Bíblia é na queda de Pedro, quando Pedro nega ao Senhor. Quando Pedro nega ao Senhor, ali tem um braseiro. Pedro fala, eu não conheço aquele que está sendo crucificado. E quando Pedro vai para a praia e o Senhor está lá, ali tem outro braseiro também. Aquele braseiro participou do momento de negação de Pedro, mas também no momento de reconciliação que ele teve. Onde você caiu, Deus pode restaurar. A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Tem um pregador que tem uma frase que ele fala, eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar. Queria que você abaixasse sua cabeça e colocasse mesmo a mão no seu peito, no seu coração, e fizesse uma oração ao Senhor. A história da Páscoa é muito linda, as canções que a gente cantou falam da verdade do Senhor, mas a história da Páscoa também, ela precisa de um posicionamento. Nosso desejo não é que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou.
queria fazer o convite. Talvez você veio, talvez você conhece a Jesus. Você já ouviu falar o Senhor. Mas talvez hoje você quer assumir uma vida mesmo de compromisso com Ele. Talvez o Espírito Santo já colocou no seu coração, você está se sentindo incomodado, você não sabe o que é isso. Mas é o Espírito Santo que já testificou no seu coração essa vontade, esse desejo. Se você for essa pessoa, eu queria que você desse o passo de fé agora, viesse aqui para frente, aceitando mesmo o Senhor como seu Salvador e assumindo mesmo essa vida de compromisso com o Senhor. A morte deles nos traz esperança porque o túmulo está vazio. Ele não está mais. A gente tem uma vida eterna no Senhor. Você que abaixou a cabeça, enquanto eu dou uns minutos para você refletir, eu queria orar com você que está com a mão no seu coração. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito mesmo nas nossas vidas. Senhor, aquele túmulo está vazio, Pai, porque o Senhor ressuscitou. A morte não tem poder sobre nós, o medo não tem poder sobre nós, o pecado não tem poder sobre nós. Senhor, o plano de salvação, ele foi feito. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por isso. Senhor, mas desperta mesmo em nós, cada dia, esse desejo, Pai, de estar com uma vida mesmo aos pés da cruz. Senhor, a palavra do Senhor não nos chama mesmo para ter uma vida, Senhor, de conforto, Pai, mas de uma vida mesmo de sacrifício, sacrifício das nossas vontades, sacrifício dos nossos desejos. Ah, Senhor, que o Senhor possa mesmo, Senhor, nos ajudar, Senhor, nos manter mesmo de pé, Pai. Senhor, tem misericórdia mesmo do Senhor. Senhor, que essa mensagem da Páscoa, quando o Senhor volta, o Senhor dá uma ordem mesmo para os discípulos, para eles levarem o Evangelho mesmo a toda criatura. Senhor, coloca mesmo, Senhor, essa palavra no coração de cada um aqui, Senhor. Senhor, que esse anseio, essa busca, Senhor, esse desespero, Senhor, para falar do Senhor, que o Senhor vive, que o Senhor reina, que a morte não venceu, que a gente tem vida após aqui. Ah, Senhor, que isso possa ser o que anseja o nosso coração dia após dia. Senhor, não nos deixe calados. Essa verdade é uma verdade muito linda para ficar só nos nossos corações. E foi ordem do Senhor, como filhos obedientes, que a gente possa mesmo realizar essa ordem que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajude